Thalita, primeiramente, muito obrigado pelo teu tempo, tá? A gente sabe que você corre pra caramba, você atende o dia inteiro, você até um pouquinho mais cedo para estar aqui. Então, de coração, Sim. muito obrigado. E se apresente pro pessoal aí, fazendo um favor. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Estão me ouvindo? Beleza, Flávio, quem tem que agradecer sou eu, né? Porque eu acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho, né? O seu curso, a sua didática e a sua linha de trabalho mudou assim drasticamente para o sentido positivo para minha carreira profissional. E eu moro aqui em Rio Claro, sou Thalita Pedroso, tenho um consultório hoje de atendimento particular, de quiropraxia instrumental e de algumas técnicas de terapia manual também. Atendo alguns pacientes a domicílio também. E a minha rotina hoje está praticamente assim, de 12, 13, às vezes até 14 horas de trabalho por dia. Estou trabalhando bastante, inclusive é isso mesmo, Flávio, eu saí mais cedo do consultório para estar aqui com maior prazer para poder também a gente trocar essa ideia e conversar com toda a galera aí que também está interessado em dar uma virada de chave aí na carreira. Muito bom, Thalita. Mas brigadão mais uma vez. Deixa eu fazer algumas perguntas. A gente já vai entrar, pessoal, no assunto, né, de liberação instrumental em casos pós-operatórios. Mas, Thalita, como você me conheceu e quais eram os desafios que você tinha naquela época? Só para o pessoal entender essas suas 12, 14 horas de trabalho aí. Quais eram os desafios que você enfrentava naquela época lá? Bom, a minha virada de chave basicamente se aconteceu no início de pandemia, né? O ano de 2020. Eu já seguia você antes nas redes sociais, porque eu já trabalhava com algumas outras técnicas de terapia manual. Mas o seu trabalho me chamava bastante atenção. Por quê? Porque eu já tinha alguns instrumentos de liberação miofascial que eram muito precários, hoje eu considero como precários, mas que foram muito importantes para mim naquele momento de bebê dentro da área. Né? Eu era uma recém-nascida ali. Eu estava fazendo minha virada de chave naquele momento porque eu estava trabalhando com um convênio médico, eu tinha uma clínica, e era aquela loucura, uma média de 65, 70 pacientes por dia para dar conta. E eu estava, assim, infeliz mesmo de trabalhar e não ver progressos na reabilitação dos pacientes. Né? Sempre trabalhando daquela mesma maneira, aquela maneira mais engessada, um tanto limitada. Então, a minha virada de chave foi nesse momento onde todo mundo literalmente parou, né? Parou para pensar, olha, alguma coisa vamos ter que parar, vamos ter que reformular. E isso, a minha virada de chave se deu aí através de um curso que você fez de gestão em clínicas. E esse curso me interessei bastante porque eu precisei mudar um pouco o meu formato de pensar. Você ter uma clínica, o pensamento a gestão é de uma forma, você ter um consultório, a gestão é outra. Principalmente eu que estava vindo de 17 anos praticamente trabalhando no mesmo formato sempre. Então, esse curso de gestão em clínicas foi muito importante, que ele realmente deu uma guinada, aí onde eu te conheci pessoalmente, fui até São Carlos aí fazer o curso, e através disso foi onde eu dei aquele estalo em mim e falei assim, não, eu posso, eu vou conseguir, o momento é agora. Graças a Deus eu tive o apoio do meu marido, da minha família, e todos me encorajaram e eu me senti mais fortalecida ainda. Foi onde eu fui tacando pau. Fui comprando isso, fui trabalhando, pagando uma coisa, fui comprando, trabalhando, pagando outra coisa. E aí acabei saindo do ambiente de clínica e eu falei, agora o momento vai ser esse, eu não posso voltar mais atrás. Então, tudo começou em 2020. Foi aí que eu conheci você e as coisas começaram a funcionar. Eu lembro que uma das coisas do curso de liberação facial, você falou, não gosto de curso online, né? E daí, como que foi a tua experiência com o curso de liberação facial online? Foi muito ruim? Foi boa? Como que você sentiu isso aí? Flávio, como eu já tinha como falei, né, eu era meio bebezona ainda dentro da área, né, de estudar fáscias, essas coisas.
eu realmente sempre tive bastante receio de cursos online, mas através do curso seu que eu fiz de gestão e através de tudo, já todo o seu conteúdo que você já sempre passou aí com muita constância nas redes sociais, eu vi que você é uma pessoa extremamente didática. Eu falei assim, então eu vou fazer o curso online, porque aí eu já estava toda aquela mudança, vendendo sociedade, montando consultório, estava aquela guinada, e eu não queria mais perder tempo, eu estava com um gás assim tão grande que eu falei assim, eu vou comprar o curso online, eu vou fazer. Comprei o curso online e comecei a estudar os finais de semana, os momentos que eu comecei a estudar, chegava mais cedo em casa, eu também estudava, então fui mantendo essa frequência através do curso, e o curso realmente é um curso muito bom. Muito bom. Não é porque você está falando na minha frente, não. Porque o que acontece? Os ângulos das câmeras são muito bons, tá? Dá para a gente captar perfeitamente aquilo que está sendo proposto, protocolos, todos os strokes que são feitos. A sua didática é muito importante, o conteúdo por si, né? Como é que é caminhado todo o desenrolar do curso, até você chegar nas técnicas específicas, o início, estudar um pouco a parte tecidual, um pouco da anatomia. Tudo isso foi um processo tão automático que realmente foi muito claro compreender. Então, olha, sem titubear, eu amei a aquisição do curso, me deu um start, aí eu já adquiri os instrumentos, porque eu já não queria mais trabalhar com os instrumentos que eu estava trabalhando. E a minha filha que escolheu, inclusive, o rosa, tá, gente? O rosa é show, chama uma atenção lascada no consultório. Então, assim, foi muito legal, porque os pacientes também foram vendo essa mudança dentro de mim. Então, olha, o curso online pode comprar de olho fechado que não vai ter erro, galera. E o que que essa formação nova mudou na tua rotina profissional dos atendimentos? Depois que você implementou o método SALIC, o que que mudou? Olha, a primeira coisa que mudou foi assim, eu comecei com esse estudo mais aprofundado, eu comecei a ter mais segurança naquilo que eu estava executando. E os meus pacientes de convênio começaram a perceber que eu estava com uma coisa diferente. E eu, Thalita, eu sou assim, eu gosto de uma coisa diferente. Pode ser mais caro? Pode, mas nossa, aquela pessoa tem uma coisa que é mais ou menos fora da casinha, que é uma coisa que vai chamar atenção, que traz resultados mais assertivos, que traz resultados mais rápidos, porque hoje todo mundo tem um problema com o tempo, né, Flávio? Essa coisa de frequência, 3, 4 vezes na semana, você sempre fazer a mesma coisa, então as pessoas começam a ficar um pouco entediadas desse tipo de trabalho. E transportando para a reabilitação, a liberação miofascial, a técnica, o método Salic, ele fez com que o meu tratamento de 10, 20, 30 sessões tratadas convencionalmente se transformassem em 2, 3 sessões, sabe? Com um residual de benefícios após a técnica também muito alto, muito grande. Então, isso foi um grande diferencial, porque eu pude proporcionar resultados para o paciente de uma maneira muito mais rápida e assertiva. Então, isso eu acho que é o grande diferencial do método. É o instrumento bom sendo usado com a técnica de maneira adequada, mostrando, né, essa segurança para o paciente, aí o resultado é automático, ele vem mesmo. Não tem jeito, Legal. gente. A gente já vai agora fazer as perguntas sobre, pessoal, sobre o pós-operatório, mas antes só me lembrou uma coisa aqui, Thalita. Antes só vou fazer uma colocação. Você falou que antes você tinha os instrumentos, daí você não quis mais eles, você trocou pelo nosso e tal. Tudo é válido, pessoal. Esses tempos atrás eu fiz uma live com a Neuza. A Neuza é uma colega nossa lá do Mato Grosso. A Neuza, quando eu falo que vocês têm que comprar o curso quando lança rápido, quando a gente abre as inscrições, pessoal, tem as promoções. Vocês vão ver isso aí no domingo. É a promoção, quem compra no início ganha o kit gratuitamente, junto com o curso e tudo mais. Mas tem que ser rápido, porque acaba. Então, nos lançamentos lá que a gente fez há um tempo atrás, eram os 50 primeiros. E a Neuza realmente comprou rápido.
mas nessa vez acabou, eu acho que em 2 minutos. Quanto tempo? 2 minutos? 50. Em 2 minutos acabou os 50. E ela entrou assim, tipo, 2 minutos e pouco, mas não conseguiu. E ela queria devolver o curso, então, porque ela falou, não tenho dinheiro para comprar os aparelhos, né? E ela precisava ter ganho. E regra é regra, infelizmente, né, pessoal? Então, não dá para ficar quebrando. Aí o Nicolas falou para ela, o Nicolas é o pessoal que você deve conhecer do marketing, ele falou assim, faz o seguinte, Neuza, como você tem 7 dias de garantia, assiste esses 7 dias de curso. E depois, se você achar que não valeu a pena, tal, você devolve o dinheiro, ele devolve o teu dinheiro, não tem problema nenhum, né? O que aconteceu? Ela começou a ver o curso, começou a aplicar, começou a ter resultado. Ela falou, espera aí, não devolveu o curso e continuou fazendo. Só que ela não tinha dinheiro, ela ganhava 3 mil reais por mês. Ela não tinha dinheiro para comprar o kit. Ali, você não acredita o que ela fez. Ela catou um pente, ela catou um pente na casa dela, levou o pente para o consultório e falava para os pacientes assim, olha, eu já pedi o kit, mas aqui no Mato Grosso demora para chegar. Então, eu vou fazer com o pente só para eu treinar em vocês, né? Enquanto não chega o kit. E com o pente ela conseguiu começar a ter resultado. Olha só que coisa louca. Sim. Quando ela ganhou um pouco mais de grana, pá, ela foi lá e comprou o kit. A live que eu fiz com ela tinha uns 6 meses depois que ela fez o curso, já estava ganhando R$14.500 por mês. Então, olha que sensacional, né? Olha que sensacional a pessoa, né? E quando a pessoa quer, pessoal, tudo acontece na vida. É isso que eu falo. Quem coloca o teto do sucesso na nossa cabeça é a gente mesmo. Se colocar um teto baixinho, você não vai crescer muito. Se colocar um teto altão, você vai crescer demais. É a gente que coloca esse teto na cabeça. Então, olha que sensacional a história. Então, você falou dos instrumentos, eu lembrei da Neuza lá atrás. Não, muito bem. Com certeza. Daí é um diferencial muito, muito grande mesmo. É questão de higienização do instrumento entre um paciente e outro, a leveza do instrumento, os chanfros, né, são feitos da maneira correta. Então, assim, você é poupar serviço, né, esforço profissional, otimizar a técnica e o resultado é automático. É mesmo. Muito bem. Falando agora de pós-operatório. Né, Thalita, Lenita, olha, tô com a Lenita na cabeça. Thalita, Lenita que é casada com um amigo meu, Salvador. Aí, só para você ver, a gente tava com elas no sábado. Thalita, é o seguinte, no pós-operatório, você acha que a fáscia é uma coisa importante da gente olhar, da gente acessar, da gente tratar? Como você vê isso daí? Sim. Eu tenho pós-graduação na área de fisioterapia musculoesquelética, né? Depois que eu fiz a minha graduação na Unimep, eu fui lá para o Hospital de Base em São José do Rio Preto estudar. Então, assim, eu desde a minha formação eu trabalho com trauma. Então, eu gosto de tratar de fratura, gosto de tratar pós-imobilização. Então, o tecido foi realmente uma coisa que sempre me chamou muita atenção. O tecido, principalmente em pós-operatórios. Então, é nítido a gente ver que quando você tem uma região, né, imobilizada, com uma cicatriz, você vai envolver várias coisas. Por exemplo, musculatura encurtada, redução da elasticidade tecidual, ligamentos menos estimulados, né, mais frágeis. Então, todos esses estabilizadores dinâmicos da articulação, eles ficam totalmente afetados. O edema atrapalha bastante. Então, isso foi um dos pontos que começou a me chamar a atenção estudar fáscia. Porque, puxa vida, às vezes você tem até uma mobilidade articular boa naquele movimento, naquele segmento, mas o tecido te impede de ganhar mais movimento, de progredir no tratamento. Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção. Então, realmente, pensando em pós-operatório, pós-imobilização, que já eu venho um pouco dessa bagagem de clínica, né, de rotatividade grande de paciente, realmente me chamou muito a atenção. Só que eu nunca consegui trabalhar isso, por conta de rotatividade de paciente. E é, sim, fundamental e faz toda uma diferença tratar fáscia em pacientes pós-imobilização e pós-fratura, pós-operatório. É imprescindível. Né, a alavanca que você faz na reabilitação é muito grande. Sabe que uma coisa que me chama a atenção, porque assim, com o tempo, você vai ficando muito inchado na fisioterapia. Por exemplo, no meu caso,
Eu tenho dor, meu negócio é dor. Então, eu pego muito pouco pós-operatório, essas coisas, né? Mas o que aconteceu? Chegou uma moça aqui, que é filha de um amigo meu, e ela quebrou bem aqui no meio do ombro, né? E veio para tratar. E aí aconteceu? Chegou aqui com fratura no meio do ombro, com o bração não movimentando, estava no gesso, né? Não movimentava mais. Perdeu glicosaminoglicans, perde água, perde um monte de coisa aqui dentro, perde tônus muscular, perde fibra. Poxa, mas aí o braço não movimenta. Pô, não quebrou na articulação, quebrou aqui no meio. Se quebrou aqui no meio não tem articulação, por que não movimenta? Porque toda essa face está encurtada. E aí, a gente fica lá puxando, apertando, puxando, o paciente quase chora lágrimas de sangue e não dá. Pessoal, olha só, você vem aqui, você libera o bíceps, o braço vai soltando, né? É incrível, porque você faz muito menos esforço, o paciente sofre muito menos. Então, não é uma diferença. Mas nesse caso eu fiz. Aí eu fui dar aula em Ribeirão Preto. Aí o João, que é o dono do IPS lá, o Estudo Sistêmico, o qual dou aula já há muitos anos, foi jogar futebol de salão com o filho, foi arremessar uma bola assim, que estava no gol, pum, rompeu a cabeça longa do bíceps. Chegou lá com o braço também, todo inflexo aqui, não passava de 90 graus de jeito nenhum. Falei, João, vamos lá para a sala que eu vou fazer um negócio para mostrar para os alunos, né? Aproveitar que você está assim. Não pode mexer, o médico disse que não pode apertar. Não, João, não vou puxar, não vou fazer esforço nenhum, pode ficar tranquilo. Não, porque não pode. Falei, João, calma, eu não vou tracionar, eu não vou esticar, fica de boa, né? Vim aqui, pessoal, só liberei aqui o bíceps dele, bem suavemente. O bração dele, 90 graus, melhorou uns 45. Em 10 minutinhos que ele estava fazendo. Até o João ficou assim, ficou perplexo, né, de ver, porque já estava ali há algumas semanas com dificuldade de fazer o movimento, né? Então, assim, você não judia do paciente, você não estressa e melhora. Por exemplo, pessoal, um queimado, queima aqui a pele. O que acontece? Perde movimento. Mas por quê? Não lesou o músculo, não lesou a articulação, por que perdeu o movimento? Porque a pele é a face superficial, o músculo é a face profunda. A pele um no outro grudou, não tem movimento. Você precisa ter esse movimento entre a pele e o músculo. Quando gruda, perde o movimento. É a mesma coisa aqui, ó. Estou tendo um movimento, né? Se eu segurar aqui, ó, acabou o movimento. Entende? Essa é a explanação mais didática e palpável, eu acho, que para o paciente. Esse exemplo da blusa eu faço muito, porque é difícil os pacientes entenderem um pouco sobre fáscia, né? É um tanto complexo, porque a priori a pessoa fala fáscia, ela se refere aqui, né? Fáscia. Né? Não é a fáscia com SC, né? É a outra terminologia, né? Que não tem absolutamente nada a ver. Então, assim, essa questão do tangível, né? Você transportar para algo palpável para o paciente, isso é muito importante. E eu, sem querer, acabei carregando muita coisa de fratura pós-operatório, porque eu tenho muitos pacientes meus que eram de clínica, eram meu de convênio e hoje são pacientes particulares. Porque viram essa mudança na conduta, na postura, no trabalho a ser executado, viu que é uma coisa uma técnica totalmente diferente. Trabalhar com terapia manual, né? Então, isso é muito legal. E você comentou uma coisa, né? Só fechando parênteses aí, que eu acabei sem querer te cortando, a questão do conforto para a reabilitação pós-operatória. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais, porque todo mundo sabe aí, ó, a live tá bombando aí, mais de 200 pessoas. Ou a pessoa, com certeza deve ter alguém que fraturou já, né, algum segmento, algum osso do corpo, ou passou também, às vezes, por um processo de pós-imobilização, usou algum splint, alguma coisa assim. Gente, na hora que você tentar ganhar movimento de novo, realmente é dolorido. Realmente é dolorido. Então, é algo desconfortável, algo chato, né? Então, tem que ser persistente, tanto o profissional como o paciente no processo de reabilitação. Então, esse conforto é maximizado com a técnica. E o processo se acelera, né? O processo de reabilitação. É fácil, é difícil para o paciente entender. Até mesmo muitos profissionais têm dificuldade de entender a fácil. Por isso que tenta simplificar ao máximo, porque é um tecido, pessoal, que mexe com uma parte ortopédica,
tem que saber mexer na face. Eu não sei como eu fiquei tantos anos trabalhando com ortopedia sem mexer em face. 17 anos. O primeiro curso de terapia manual que eu fiz, eu acho que eu tinha 11 para 12 anos de formada. Que foi um curso de agulhamento seco, que entra dentro da terapia manual, que daí eu comecei a estudar ponto gatilho, de uma maneira um pouco mais profunda, mas aí eu fui ver que aquilo era só o start. Só o start. É algo muito, muito, muito além. É incrível. E hoje, Thalita, em média, os seus pacientes pós-operatório, uma média, assim, quantos atendimentos você faz até a alta deles? Como que é? Olha, sabe o que é legal que está acontecendo lá no consultório, Flávio? Porque eu estou com um caso de pós-operatório quase que imediato, né? De 2 a 4 semanas, assim que já libera os pontos, eu já começo a mexer no tecido. Alguns até nas adjacências, né? Já consigo trabalhar um pouco a fáscia, enquanto não é liberado, né? Você mexer na cicatriz. E estou com os casos de pós-operatório tardio também, que estou tendo um resultado expressivo. E que a pessoa desconhecia, mas era paciente meu, por exemplo, do convênio. Ah, Thalita, você está naquele endereço? Não, não estou. Eu estou vendo que você está com uma coisa diferente. Será que você pode me ajudar? Vem aqui, você vai conhecer meu novo trabalho e a pessoa vê que realmente é diferente. Então, assim, eu vou fazer o quê? 2, 3 vezes a semana? Não, eu dou um intervalo, né? Tudo é feito dentro da anamnese, o primeiro contato que eu tenho com o paciente, colhe toda a história do paciente e a partir desse primeiro contato é feito todo o prognóstico terapêutico, né? A conduta terapêutica que vai ser feita e o prognóstico que vai ser dado. Então, tem casos que tranquilamente, eu dou um intervalo aí, eu solto, libero o tecido, eu falo, vou te ver esse mês uma vez na semana. Depois eu já vejo você a cada 15 dias e depois uma vez por mês ou até te dar alta. Porque daí o que acontece? O paciente, ele vê que o negócio é tão bom, que daí ele começa a falar assim, porque agora eu tô com uma dor nas costas. Aí eu quero fazer essa técnica na minha coluna. Ajuda a minha coluna? Porque eu corri e dei um estiramento na minha panturrilha. Você ajuda essa distensão? Sim. Então, são pacientes que acabam ficando meio que cativos ali, sabe? Então, assim, no que se trata a parte de pós-operatório, pós-imobilização, os resultados são bem expressivos mesmo. Olha, dificilmente eu tive um caso de mais de 6, 7 sessões aí, com um intervalo razoável, tá? Entre uma semana ou a cada 15 dias, porque veja bem também, né, pessoal? O trabalho da terapia manual, ele é complementar a um protocolo pós-operatório que deve ser feito, né? Parte de isometria, todo, né, o acompanhamento médico, com certeza, e inclusive os médicos acham muito interessante, viu, gente? Porque hoje mesmo atendi uma paciente minha de mão, pós-operatório, e ela dispensou a manipulação sob anestesia. Porque o ganho que ela teve, o médico falou assim, não, acho que não vai mexer, não vai ser necessário. A pinça estava boa, né? A amplitude dos movimentos estavam legais, é uma dentista, então ela já estava conseguindo fazer a pinça. Ela teve um acidente muito grave, ela quase que perdeu os dedos na porta do carro, foi realmente bastante grave, fez fraturas cominutivas. E manipulação sob anestesia é um procedimento bastante desagradável, né? Bem chato, bem dolorido, no ambiente hospitalar. Então, assim, é muito legal, porque o tratamento, ele realmente é encurtado, né? A gente otimiza com a técnica. Então, olha, essa paciente mesmo minha, eu estou fazendo um acompanhamento a cada 20 dias, e ela veio até que tardiamente para mim, tá? Porque através de uma outra paciente minha. Vai lá na Thalita, porque ela tá com uma técnica diferente, eu acho que pode ajudar. E ela, nossa, mas eu faço terapia ocupacional, ninguém me falou nada, o médico não me falou nada sobre isso. Então, veja bem a importância das pessoas saberem sobre essa técnica, né? Pessoal, quem quiser fazer print de tela, faz, que daqui a pouco eu vou abrir as perguntas aqui, os comentários, aí vai ficar tudo na tela. Então, quem quiser fazer print de tela, já faz agora. Pessoal, quero fazer uma outra pergunta aí. Eu quero fazer uma outra pergunta ali. E assim, você acha, por exemplo,
na média, assim, antes, com o tratamento convencional que você demorava X sessões para melhorar a mesma coisa. Hoje, quanto menos tratamento você tem que fazer? Flávio, eu reduzi meu tempo em 50%, em 30%. Quanto você acha que você ganhou de velocidade no tratamento usando técnicas de liberação facial comparado Nossa, com as técnicas convencionais? em termos palpáveis, olha, no mínimo 50%. Porque o mais legal disso é o efeito que a técnica já proporciona na primeira sessão. Então, o paciente ele já vê, né? Reabilitação de ombro, por exemplo, que é muito chato trabalhar os músculos rotadores, são bem internos, subescapular, redondo menor, são muito específicos, né? Então, não é toda técnica que vai atingir, né, profundamente a camada ali mais interna. Então, assim, com manobras específicas, o paciente já consegue ganhar rotação, que a rotação, no que se trata de ombro, na minha opinião, é uma das piores, assim, mas é um processo mais lento para se conseguir, né? As mulheres abotoar um sutiã, né? Colocar as mãos para trás, né? Lavar um cabelo na hora do chuveiro. Então, é muito legal, é muito expressivo, principalmente para movimentos específicos assim. Eu vejo muitos profissionais queixando, né? Ah, está com dificuldade de encontrar paciente, o ticket médio é muito baixo e tudo mais. Como você está enxergando o mercado hoje, Thalita? Como está para você o mercado hoje? Você também acha que está difícil? O ticket médio está baixo? Como que estão as coisas? Eu não tenho que achar difícil, porque, como eu falei, eu estou quase 14 horas por dia, às vezes, trabalhando. Minha família é estranha aqui quando eu chego mais cedo em casa. Minha filha é estranha, porque assim, ela já sabe que eu tenho toda uma vivência de consultório e eu já gostava da fisioterapia, já era fisioterapeuta há 17 anos. Depois que eu comecei a entender um pouco mais e a olhar o paciente de uma outra maneira, né? Aí você se encanta mais, aí você quer ajudar todo mundo, você quer colocar a mão na massa em todo mundo. Então vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E o meu paciente, olha só que missão difícil. Eu considero uma missão muito difícil que eu tive, Flávio, porque eu vinha de uma cabeça de atender paciente de convênio. Então eu olhava para o paciente de um jeito. Ele me pagava um X, aquela coisa que quem sabe aí, quem trabalha com convênio, sabe quanto que é remunerado. Para transformar o paciente num paciente particular e hoje a família inteira ser cliente meu, então veja bem, realmente não foi algo fácil, mas foi um processo que, assim, postura profissional é muito importante, é você sempre trazer o novo, né? Instrumentos novos, técnicas novas e técnica boa que está sendo executada da maneira correta. Isso, automaticamente, o seu preço vai se transformar num valor agregado. Então, a pessoa, ela vai pagar e ela vai querer fazer outra sessão e ela vai falar para a vizinha e vai querer trazer a mãe dela que tem problema no joelho. E foi um processo relativamente gradual. Mas, realmente, não é uma tarefa fácil no mundo de hoje. Então, por isso que esse curso, com esses instrumentos chamativos, né, Flávio, que essas cores realmente chamam a atenção, eu acho que tudo que é diferente chama a atenção das pessoas. Chama. Do meu público, pelo menos. Então, chama. Então, é uma coisa que eles vão vendo o valor agregado. Então, a pessoa vai, nossa, que legal, que isso, que diferente. Então, assim, foi um processo relativamente natural. Porém, eu considero ainda que não é fácil. Tem uns curiosos, uns que vão aqui, perguntar ali, ah, mas nossa, é isso. Ah, mas você vai resolver o problema na primeira sessão. Eu falei assim, olha, eu nem conheço você ainda, vamos marcar um horário? Não é verdade? A postura profissional. Não existe receita de bolo, mas existe sim um bom trabalho executado, uma boa postura. E eu acho que isso, a maturidade profissional me trouxe bastante. Embora eu já já fiz alguns cursos onde pessoas recém-formadas tiveram esse grande benefício de já ter contato com uma técnica fantástica como essa logo na sua fase de recém-formado. Sei lá como que eu estaria hoje se eu já tivesse tido contato com isso há 19 para 20 anos atrás. Sei lá. Entendeu? Acho que eu estava que nem você, Flávio. Quase dando curso de exterior já. Mas olha, que interessante, né?
essa é uma coisa que você fala assim, puxa, como eu queria ter aprendido isso aí antes? Quanto que me facilitaria a vida? E mesmo assim, a gente encontra muitos profissionais que querem ser referência, que querem ganhar mais, que querem ser reconhecidos profissionalmente, mas que não querem investir em si mesmo, que não querem investir em equipamentos, que não querem investir em curso. Gente, essa talvez seja a maior insanidade que eu já vi. As pessoas querem ficar ricas jogando na loteria. As pessoas querem ficar saradas sem fazer regime, sem fazer exercício. Gente, É não a dá lei para do mínimo compreender. esforço, né? Sim, é a lei do mínimo esforço. Veja bem, eu saí de uma zona de conforto, que eu tava ganhando bem, eu não estava ganhando mal. Só que eu estava trabalhando com clínica, atendendo 70 pacientes por dia, estava fazendo a gestão da clínica toda, porque eu nunca tive dinheiro para ter uma secretária, nunca tive, é complicado. Estava atendendo pacientes a domicílio, que é uma coisa que eu também, é uma área que eu também gosto bastante. E, inclusive, a técnica também consigo utilizar no consultório, no domicílio, com os pacientes, porque é extremamente portátil. E já tinha uma salinha onde eu já estava fazendo a migração de alguns pacientes. Olha, vamos fazer uma técnica assim para a gente dar uma alavancada, dar um up no tratamento e tal. E a pessoa, eu estava sentindo que a pessoa já estava naquele marasmo, né? É só daquele jeito, só choquinho, só 3 de 10, aquela coisa. Era a hora que eu, aí eu ofertava para o paciente, nossa, vamos fazer, sabe? Então, essa virada de chave foi um processo que a minha cabeça permitiu, mas eu entendi que se eu não investisse em mim, isso não iria acontecer. Isso não iria acontecer. Porque também não adianta eu ter toda a grana do mundo para comprar os melhores equipamentos, eu também não tiver vontade de estudar, de me dedicar, de me aprimorar e de pôr a mão na massa. Eu vou comprar o curso online. Você vai comprar o curso online e você vai treinar no teu marido, você vai treinar na tua filha, você vai treinar na tua avó, você não tem paciente ainda, você vai treinar, sei lá, no teu sobrinho. Você vai pôr a mão na massa, porque é só colocando a mão na massa que você vai ganhando cada vez mais segurança para que você tenha toda essa guinada de chave, né? Toda essa virada. Não tem outra forma, né, Flávio? Não, eu também acho que assim, é uma insanidade muito grande. É como você falou, é a lei do mínimo esforço. As pessoas acreditam que, passa a vida inteira, não, que eu queria ter um corpo sarado e não faz nada. Eu queria a vida inteira ser reconhecido, mas não faz nada. Gente, não tem como. As coisas, eu brinco com a minha filha, não tô querendo colocar fé e religião no mesmo negócio, não, mas tipo assim, eu brinco com a minha filha e falo, só cai do céu avião, chuva e cocô de passarinho. O resto ele tem que correr atrás. Só. Então, assim, Exatamente. não tem como, né? Existe uma coisa. Pessoal, eu vou abrir as perguntas para frente, mas antes eu quero deixar só um recadinho com vocês. Quem não assistiu a primeira aula do workshop Referência de Liberação Facial, lá eu falo os 3 erros que a gente mais comete. Alguns deles a Thalita até conversou aqui com vocês, aqui, mostrou até algumas coisas importantes, estão lá na aula. Gente, lá eu mostro como que é a face, como não funciona, mostrei numa poncã, mostrei numa peça de carne, algumas técnicas que você pode fazer, aula riquíssima, tem que ir lá ver. Lá nessa aula já tem a primeira dica, porque vocês vão ter aula de segunda, de quarta e sexta, cada uma tem uma dica, que vocês vão formar uma frase, e essa frase é que vocês vão concorrer ao kit no domingo, ao curso de liberação facial completo no domingo e um curso de gestão, tá bom? Então vocês têm que ter essas 3 aulas para vocês concorrerem lá no domingo. Quem ainda não está inscrito, quem não assistiu ainda, vai lá no link da bio, se cadastre, porque é um dos grupos do WhatsApp que vocês recebem isso. Tá? E amanhã eu vou estar falando aqui às 9 horas da noite sobre síndrome femoropatelar. Eu vou mostrar para vocês todo o raciocínio clínico, como vocês conseguirem acessar esse tecido, quais as conexões com o pelve, com o pé, com o joelho. Então, todas essas conexões de raciocínio clínico eu vou mostrar para vocês. É uma aula riquíssima. Então, fiquem atentos amanhã. Vou liberar aqui os comentários, pessoal. Agora vai ficar um pouquinho no rosto.
né? Mas só para a gente ver Sem aqui. problema. Agora está aberto para perguntas. Quem quiser perguntar o que quiser para a Thalita, só não pergunta se ela é solteira, porque ela não é. Ela é casada e tem filhos. Ó, não deu nem tempo de eu colocar aliança agora, viu? Mas eu sou. Quem me conhece sabe que eu sou. Ó, teve paciente tua aí, já falou, né? Ela é maravilhosa. Quanto você pagou para elas ficarem falando isso aí, Thalita? Não paguei nada. Simplesmente eu falei, olha, propaga aí, porque se vocês conhecem meu trabalho... Olha, Flávio, a coisa deu tão certo, né? Graças a Deus e a essa virada de chave, que eu falo para você agora, que vocês estão assistindo a live, não somente o curso da liberação miofascial, mas se você tiver inseguro com relação a essa virada de chave, é mais um motivo para você adquirir o curso, porque vem o concurso de gestão junto, que na realidade foi o curso de gestão que me deu essa virada. Como eu falei, eu já não ganhava mal, eu já estava trabalhando pra caramba, mas assim, eu estava meio infeliz da maneira de como eu estava trabalhando. E eu precisava mudar. E eu senti que aquilo foi a necessidade, foi batendo na minha mente, no meu coração. Eu falei, se eu vou tacar o pau, a primeira coisa que eu preciso fazer é mudar minha cabeça. Porque se a gente não muda a cabeça, é aquilo. Não adianta a gente comprar o melhor curso, a melhor maca, mas se a sua cabeça não andar para frente junto com você, as coisas não vão. O sucesso, a gente coloca o limite, pessoal. Igual eu estava falando do teto, né? Se eu colocar um teto baixinho, não tem para onde crescer. Se eu colocar um teto mais alto, eu cresço, né? Vamos ver aqui, ó. Bora. Vamos lá, perguntas aqui, ó. Luiz Almeida falou assim: liberação é feita na primeira sessão? Para que caso especificamente? Normalmente sim, né? Mas não sei que caso que ele está falando, né? Mas normalmente sim, viu, Luiz? Mesmo não Sim. sendo fisioterapeuta, posso ter sucesso com as liberações, já trabalho com ventosa e acupuntura. Pessoal, dá para ter sucesso, sim, é uma coisa muito fácil de se fazer, tá? Boa noite, qual é o valor do curso? Muito bem, a gente está ainda vendo com o pessoal de marketing, tá? Mas sempre no domingo a gente vai estar passando para vocês os valores, e é assim, pessoal, sempre os primeiros tem puxa de uma condição especial, então fiquem atentos, tá bom? Explique o que é a fáscia. Oh, muito bom a pergunta, Lani. Você sabe que você estava falando da fáscia, né? Falou da fáscia, já foi gente num curso lá em Ribeirão, chegou lá uma pessoa e falou assim, mas não vamos falar de tratamentos de face? Da fáscia? Da face? Foi fazer o curso, cara, você acredita? Então, assim, explique o que é a face. Qual é a tua visão, Thalita, a respeito da face? Ó, a fáscia, vamos fazer um exemplo bem palpável também, né? Você vai pegar uma tangerina, uma mexerica. Aí você vai descascar a mexerica. Aí a mexerica tem todos aquelas pelinhas brancas em volta. E entre os pequeninos gomos também existe uma pequena pele. Tudo aquilo é a fáscia. Isso vamos transportar para o nosso corpo. Então, a fáscia é um tecido que envolve as pequeninas fibras do músculo até as maiores. É ela que vai, na realidade, dar sustentação para o músculo. É ela que vai permitir com que o músculo se movimente com o outro, né? E vai proteger órgãos também, porque existe a fáscia visceral. Né? Então, tem uma camada superficial, camada profunda que se interliga. Então, é ela que dá toda a sustentação para o nosso corpo. Ela começa da nossa cabeça, vai até a ponta do nosso pé. É um tecido que corre por linhas, né? Que são os trilhos anatômicos, que é um pouco aí mais complexo, acho que não cabe nem também falar aqui, mas que são linhas importantíssimas que dão a sustentação ao músculo. Ela é muito inervada, né, muito vascularizada, e muitas dores são oriundas decorrentes do problema de fáscia. Perfeito. Tá bom Perfeita assim? explicação, perfeita explicação. E pessoal, assim, Ilane, outra coisa, por exemplo, se você mexe com atleta, se o atleta tiver uma face ok, ele vai ter mais performance, mais elasticidade, mais força, mais resistência, tudo. Se a face dele não tiver ok, ele não tem nem mesma performance. No nosso caso, sabe aquela pessoa que fica em pé num banco, aí eu tenho que sentar que tá ardendo tudo, tá queimando tudo? Fácil, né? Então, assim, todas as dores, todos os problemas musculares estão envolvidos fácil. E como a Thalita disse, é um tecido de conectividade, conecta a pele a músculo, conecta o músculo a víscera a coluna. Então, assim,
qualquer problema inflamatório, dor que você tiver, a face vai estar comprometida, tá? Por isso tem que tratar dela. A Josiane perguntou, ajuda as pessoas que têm fibromialgia muito? Nos ajuda na divulgação da doença? Seria um bem? Olha, Josiane, essa eu mereço responder. Ô, Josi, é o seguinte, eu tenho pacientes com fibromialgia, síndrome dolorosa miofascial lá no consultório, e sabe o que é legal dessa técnica, o trabalhar com face? É porque tem gente que acha que a técnica dói. A técnica, via de regra, ela não proporciona dor. É uma técnica muito leve, principalmente se você tiver um bom instrumento na sua mão, com certeza, né? Mas o resultado que eu tenho em pacientes fibromiálgicos é muito positivo, é muito expressivo, principalmente em momentos de crise. Que as pessoas, quando estão em crise, elas estão muito inflamadas, estão muito doloridas. A face é um tecido tridimensional, então ela se enruga mesmo em momentos de tensão. Ela tem um componente psicológico, psicossomático muito grande. Então, em momentos de tensão, a gente vai se enrugar mesmo, a gente vai querer se encolher. E é aí onde que entra toda essa tensão de face. É uma técnica fantástica para pacientes de fibromialgia. Até nesse congresso em Florianópolis, Congresso Internacional de Fisioterapia que eu tive em Florianópolis, uma das minhas palestras foi justamente sobre fibromialgia, pessoal. É importantíssimo, tá bom? Usar a liberação. Lucinéia Rocha, sim, você consegue trabalhar, sim, tá bom? O Matheus aqui perguntando, no pós-operatório, o Matheus vai estar comigo na quinta-feira, viu, pessoal? Aqui comigo. Matheus, ele vai estar quinta-feira numa live comigo. No pós-operatório de prótese de joelho, o que faz primeiro em relação à liberação miofascial instrumental? O que você normalmente faz, Thalita? Se tiver uma prótese de joelho. Bom, enquanto o médico não libera, né, a manipulação na cicatriz, né, porque tem a retirada dos pontos, tudo, eu posso, de uma maneira muito sutil, liberar os tecidos adjacentes, como adutor, quadríceps, gastrocnêmio, tríceps sural, tensor da face lata, que gera uma tensão muito grande, principalmente no terço distal do trato iliotibial, é uma região muito gatilhada. Então, enquanto não há liberação em si da cicatriz, né, que é fundamental fazer esse trabalho para ganho de mobilidade também, eu posso trabalhar com muita segurança, de uma maneira muito sutil, todas essas adjacências aí, toda a cadeia lateral, consigo trabalhar tranquilamente. E até ajuda, né? A oxigenar o tecido. A parte poplítea, né? A parte da região poplítea, consigo trabalhar tranquilo. Ó, uma paciente patológica, uma pergunta. Paciente oncológico de mama com retirada total pode realizar a técnica? Sim, depois que o médico liberar, que não tiver mais risco de metástase, nada, sem estresse nenhum, deve fazer. Verificar como é que está a questão de retirada de linfonodos ou não. Eu já tive experiência com paciente assim. Só que mastectomia total tardia. A pessoa já tinha feito há vários anos, ela entrou numa crise de dor e a região da cicatriz dela, que é muito grande, né, gente? É uma coisa que vem aqui, corta até lá atrás. Olha só o corte que foi feito na fáscia, né, no tecido. Então, isso atrapalha muito a movimentação de ombro, né? Mastectomizadas têm queixas frequentes de dores na articulação do ombro por conta dessa redução de mobilidade. Conseguir trabalhar resultados bem expressivos mesmo. Isso aí que a Thalita falou, pessoal. Lembra que eu falei que no caso do queimado, que a pele tem a face superficial, que é a pele, tá? E a face profunda que está dentro do músculo, elas têm que se deslizar uma sobre a outra para ter movimento. Se tiver aderido, não vai. Você imagina uma cicatriz, você corta a pele, você corta vários músculos e camadas de músculo, e aí você estrutura tudo. Tudo isso gruda. O que acontece? Perde mais movimento. Por isso está falando. A cicatriz, às vezes, é a ponta do iceberg. Toda cicatriz a gente tem que olhar, porque ela pode te amarrar, né? Vou dar um exemplo. A mulher é professora, tal, de repente fez uma cesárea, ó. Amarrou aqui embaixo, ó o ombro, ó. Às vezes dá uma dificuldade lá em cima. Então, assim,
tem que olhar, tá bom? A Luzinete falou assim, boa noite, Thalita. Eu sou garota propaganda dela e É, maravilhosa. Olha lá, ó. gente, Mais olha, uma puxa-saco da Thalita. eu sou uma pessoa abençoada, porque eu tenho pacientes propagadores mesmo. A pessoa, às vezes tem jornal que fala, ai, vamos anunciar. Eu falei assim, gente, eu já trabalho quase 14 horas por dia, eu não preciso anunciar nada, eu não tenho mais horário. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, né? Isso daí é resultado, eu falo com segurança, que é resultado de um trabalho bem feito. Primeiro, eu amo o que eu faço, porque senão eu acho que o dinheiro é uma consequência. Você tem que gostar daquilo que você faz, para você também poder trabalhar tanto assim, né? Perfeito. Então, você quer ajudar mesmo, você quer ajudar, você quer contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Então, eu tenho muitos propagadores, graças a Deus. Um beijo para todos aí que estão É, seguindo. Amanhã meu WhatsApp vai comer solto aí, viu? ó, a Júlia também disse, ó, Thalita, excelente profissional, parabéns. Outra puxa-saco, Heitor. Aí, olha só, o que a Thalita falou, Um pessoal, beijo. é Ó, importantíssimo. Andréia. Ó, o que a Ó lá. Thalita falou é importantíssimo, pessoal. Muitas pessoas, entendo isso aí, elas querem ganhar dinheiro, elas não querem atender o paciente, não. O primeiro objetivo teu é atender muito bem o teu cliente, resolver os problemas dele, ele receber toda a atenção, carinho, todo o cuidado necessário. O dinheiro vai ser consequência disso. Agora, aquele Sem profissional que dúvida. olha, eu quero ganhar dinheiro, sabe? Esse daí muitas vezes não se dá tão bem. Tá? A Para desviar o foco. A Ednúzia perguntou o seguinte: uma sessão de liberação miofascial tem algum tempo estimado ou depende da condição do paciente? Olha, qual que é o nome da pessoa? Desculpa. Ednúzia. Oi, Denunciar, boa noite, querida. Olha, qual que é a minha rotina no meu consultório, né? Eu utilizo dentro da terapia manual e como eu também trabalho com algumas técnicas de quiropraxia instrumental, é, eu faço um combo, eu faço uma associação de várias técnicas, né? Então, a minha sessão normalmente tem a duração de 1 hora. A primeira sessão, 1 hora, 1 hora e 10, porque eu vou colher uma anamnese, né? Uma história do paciente, eu vou conhecê-lo, às vezes traz alguns exames, é onde eu vou fazer toda essa varredura no paciente. Aí, como eu trabalho com alguns ajustes também, que eu vi que são técnicas que caminham muito juntas, eu entrei na quiropraxia depois, e o Flávio sabe disso também, é outro. ah, 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 Foi um outro termômetro também que acendeu a minha luz, que eu também tinha muito estigma com relação a essa técnica. Então, assim, eu associo várias técnicas. Então, normalmente a duração é de 1 hora para você fazer um bom atendimento, com qualidade, saber escutar o paciente, que isso é muito importante. Isso tá. Não sei, eu acho que infelizmente, né, Flávio? Isso está sendo um diferencial, o profissional que saiba escutar corretamente o paciente, né? Porque é tudo tão rápido. Ai, vamos, próximo, e tal, 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 e já libera. Eu acho que as pessoas não querem mais muito isso. Elas estão até dispostas a pagar alguma coisa, mas que tenham um feedback diferenciado também. Perfeito, concordo 1000%. O Márcio Silva perguntou: posso usar liberação na podologia? Deve, deve. Principalmente para a parte de hálux valgo, né? Às vezes alguns podólogos têm alguns casos de até de fascite plantar também. E lá na minha na clínica, né? Nós temos 4 salas lá. A sala minha ao lado é uma podóloga fantástica. Tem vários casos que a gente compartilha, porque eu também encaminho para ela e ela encaminha para mim, porque vai com dores nos pés. Então, a soltura da parte, né, interóssea, falanges, é uma delícia trabalhar com o pé. Quem faz a técnica e depois sente a leveza no pé é muito positivo, é muito legal. O Luiz Almeida perguntou: no caso do pós-operatório de LCA, né? O que você acha? Bom? Ótimo, fantástico, principalmente porque no protocolo de
2 a 4 semanas, depois 4 a 8 semanas, você tem toda aquele cuidado, né, com a amplitude de movimento que você tem que forçar, respeitando o processo de cicatrização do enxerto que foi feito. Então, é muito legal, muito positivo, sim, e ajuda no trabalho de isometria do paciente. Então, o paciente ele sente mais lubrificado, mais oxigenado, os tecidos, a musculatura, flui melhor o exercício também, fica bem confortável. A Verinha perguntou, como identificar a tensão miofascial? Gostei da pergunta. Bom, como identificar a tensão miofascial? Bom, aí eu vou falar e você completa, tá, Flávio? Tá bom. Como que eu... Bom, palpação básico, né? Temos que palpar, sentir o tecido. Quando você pega nele, você vai verificar se ele apresenta mobilidade ou se ele não apresenta mobilidade. Você pode fazer alguns testes com os pacientes, até teste de força após a palpação, dá para você verificar o nível de tensão que está o tecido. E depois, o mais legal é você testar a força do paciente antes da liberação e a força do paciente depois da técnica. É evidente que muda. Então, uma análise, né, palpatória, bem feita, é muito legal. Estudar muito anatomia palpatória, estudo até hoje, às vezes ainda acho que eu sei um pouquinho, às vezes eu encho o saco até do Flávio, eu quero fazer um curso de anatomia palpatória profunda, porque a anatomia é tudo para a técnica da liberação miofascial. Otimiza mais ainda o resultado. Você sabendo a origem e inserção do músculo, qual tendão que você vai pegar, otimiza muito mais o seu trabalho. Então, assim, gente, liberação miofascial não é pegar o ferrinho lá e ficar só fazendo assim. É muito, muito, muito mais do que isso. Então, sabe, essa coisa de ficar só vendo, eu sei fazer, eu vou fazer em casa, gente, não tem nada a ver, sabe? Vamos valorizar os profissionais que estudam, se capacitam para isso, para trazer resultados bons. Então, é muito mais do que isso. Perfeito. Bom, a Thalita falou muito bem, algumas outras coisas você pode verificar, por exemplo, para cá eu vou quase 90 graus, para cá 45, opa, tem restrição miofascial. Esse braço levanta aqui, esse braço aqui levanta só até aqui, tem restrição miofascial. Então, movimento, palpação, tudo isso você vai verificar para você ver se tem tensão miofascial, tá bom? Então, amplitudes de movimento, tem tecidos com mais tensão, dores locais, vermelhidão, tudo isso é sinal de um tecido miofascial entrepeado. O Felipe falou, parabéns pela live e pela convidada, muito boa, alto nível. Felipe, um abraço. Acho que amanhã você está no consultório. Ele é um atleta. Felipe, filho da Lau, cadê o Fê? Felipe... Quero falar em 1 minuto dele. Fê, dá um oi aí. É isso daí mesmo? Ô, Fê, se for o que eu estou pensando, o Felipe é um atleta de bodybuilder, tá? Que legal. Que legal. E estou fazendo um trabalho muito positivo com ele. Tive um resultado muito bom em uma sessão com ele. Fiz alguns ajustes de punho. Então, amanhã vamos dar outro trato lá. Vamos ver se aí, daqui a pouco ele responde. Célia Pereira, sim, você pode fazer o curso, tá bom? Vamos lá. Reniele, eu assisti a primeira aula, acredito por estar tão focada em aprender. Não reparei nessa palavra-chave. Dá uma olhadinha lá de novo, tá no final da aula a palavra-chave, tá bom, Reniele? Dá uma olhadinha lá de novo, mas no final da aula eu falo. Aparece lá, hashtag, eu qualquer coisa, dá uma olhada ali, tá bom? Que vocês vão ver. Vamos ver. Que aula? Não tem valor que pague. Lucinéia Rocha. Que bom, Lucinéia. Verdade. Aqui, Josiane, verdade, preciso saber disso. Perito colocou no laudo médico. Juiz ficou confuso com miofascial e dores de fáscia. Ajuda nós não ser discriminação. Entendi mais ou menos o que dizer. Então, ninguém entendeu nada lá no processo por causa que tinha fáscia. Ele deu a palavra-chave sim. Bom, tá lá. Vamos lá. Wood.
Sou um personal trainer e estou tendo sucesso no pós-operatório recente. Também tem pessoas que fizeram cirurgia. Maia de 6 meses estava com muita dor. Com poucas sessões, já estão sem dor. Que bom. Parabéns, Airwood. Ótimo. Vamos lá. Boa noite. Chegando a hora do trabalho. Podemos dar a técnica de fibromialgia? Acho que já respondemos lá em cima, né? Tem pessoal que está perguntando sobre capsulite adesiva. Capsulite adesiva é fantástico a técnica para ser utilizado, gente. Principalmente em pós-operatório, porque a capsulite adesiva é um dos problemas que a gente enfrenta em reabilitação pós-operatória por conta do período de mobilização que o ombro precisa, né? Normalmente de 4 a 5 semanas aí mais ou menos de tipóia. E depois disso vai ocorrendo a liberação, né, do arco de movimento. Então, para evitar a capsulite adesiva, mesmo não sendo em pós-operatório, aparecendo de uma hora para outra, porque a capsulite ela tem um componente idiopático também, né? Tem estudos relatando sobre isso. Muito bom também. Pode utilizar sem medo. A Crepaldi disse que clareou muito para ela essa live, que bom. Vamos ver. Ninguém tem essa técnica no Rio de Janeiro? Com certeza, o professor tem, né? Alguém no Rio de Janeiro que faz, né? A Vá Maltês está perguntando. A gente tem uma coisa chamada radar saliqueiro. Nesse radar saliqueiro, todos os nossos alunos deveriam se cadastrar lá para ficar, porque quando você clica no link da bio, aparece lá, radar saliqueiro. A pessoa clica para saber se tem alguém na sua cidade que faz a técnica. Todo dia eu recebo de 5 a 7, em média, pessoas perguntando: tem alguém que faz essa técnica na minha cidade? Tem? E o pessoal não se cadastra, está perdendo o paciente adoidado porque não se cadastra naquela desgraça do radar saliqueiro. Então, todo dia tem alguém perguntando, eu falo: olha lá, não tem ninguém na minha cidade. Eu falo: deve ter. Aí você fica jogando nos grupos. Pô, tem alguém na cidade tal? Não sei o que lá. Então, pessoal, se cadastre lá, por favor. Quem tem mais de 6 mil alunos aí, e deve ter assim uns 50 cadastros lá no radar saliqueiro, sabe? Perdendo aula o tempo todo. No caso das ites, tendinite, essa técnica ajuda muito? Nossa, fantástico. Ajuda demais. Sem falar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, o Jéssica Dias. Essa técnica trata pontos gatilhos no trapézio e escápula, pontos que não dissolvem com pressão polegar? Sim, é claro que você vai fazer uma avaliação, né, palpatória no paciente. Realmente, há pontos gatilhos que nós não sabemos desde quando eles estão lá, né? Às vezes tem pontos gatilhos latentes que estão há anos ali, né? E é uma coisa que a pessoa está convivendo com a dor há muito tempo. Nós também, é importante a gente falar isso aqui, né, Flávio, que há um limite para você mexer no tecido também, né? A gente tem que respeitar isso, né? Fazer a sessão, respeitar o período de recuperação para depois, num outro atendimento, avaliá-lo novamente, né? E isso é muito importante. Toda vez que o paciente volta para você, é importante fazer essa reavaliação, perguntar como que ele reagiu, como é que ele foi, como é que ele dormiu, se ele seguiu as orientações, porque não é só vir fazer a sessão e continuar fazendo todas as coisas erradas. Mudança de atividade de vida diária também é muito importante para contribuir com o tratamento. E assim, normalmente responde muito bem. Às vezes não vai ser numa sessão, mas normalmente na primeira sessão já resolve isso daí. Mas pode ser outros casos. Tranquilo. O David perguntou aqui se pode ajudar pessoas com hérnia de disco. Nossa, nem fala. Pós-artrodese, inclusive, fantástico. É obrigatório, não é o que tem. Obrigatório. Pós-artrodese é obrigatório, porque a restrição tecidual que tem na face, a toracolombar ali, é assim, é gritante. O paciente, muitas vezes, ele tem dor não pela cirurgia em si, mas pela retração desse tecido. Perfeito. A Rosana, deve ser Rosana ou Usana, não sei, está com H ali. Essa técnica alivia a dor de quem tem artrose?
Nossa, muito, muito, muito. Principalmente pelo ganho de mobilidade que você proporciona naquela articulação. Então, quando você tem todo um tecido mais preso, você tem uma restrição de mobilidade. Então, fazendo toda essa soltura, a mobilidade melhora, o paciente sente a articulação mais leve, fica mais confiante para né, fazer novamente alguns movimentos e dá sim, dá uma melhora expressiva também. Eu atendo muito idoso, né, Flávio, dentro de casa e tenho muitos idosos no consultório também. Então, trabalho muito isso. Com artrose, independente da região, trabalho sim. Pessoal, no início da artrose, a primeira coisa que acontece é a cápsula articular e os tecidos periarticulares começarem a ficar rígidos. Isso nada mais é do que a fáscia enrijecendo. Se você começa a liberar isso daí já, o paciente ganha mais mobilidade, mais flexibilidade e a artrose dá aquela estacionada ou até melhora. Então, assim, é importantíssimo. Ah, mas já está muito severa. Beleza, vai ter melhora. Ah, vai ficar 100%? Não sei, talvez a severidade não, mas que vai melhorar muito, vai, tá? A Ana Verso perguntando, boa noite, quais indicações para o uso da técnica? Para tudo que é dor, para tudo que é problema ortopédico, você tem que usar essa técnica, tá? Sim. A Josiane Alisson, obrigado, doutor, pela ajuda. Pessoas com fibromialgia crônica, agradeço de coração, pessoas vão ter muito resultado, tá? Ivonete, boa noite. Quem tem tenossinovite, tem como fazer liberação? Nossa, super, super, super indicado. Porque alivia toda a pressão, né, em cima do tendão e na fáscia, que também recobre, né, região tenossinovite de punho, né, onde nós temos muitos tendões delgados, a região de túnel, do carpo ali, é muito, muito positivo o trabalho. E é super confortável, o paciente, ele adora, porque é aquilo, gente, não é pressão, não é força, é técnica mesmo. Ó, de novo aqui, ó, a Andrea e a Mary falou o seguinte, verdade, somos ganhando da propaganda, ela é top mesmo. As puxa-saco da Thalita. Aqui, ó, a Má Beatriz pergunta se quem tem queloide pode fazer liberação facial em cima da cicatriz. Com instrumento não dá para fazer em cima, com a mão pode, mas assim, com o instrumento nas bordas, tá na periferia, não em cima, tá bom? A Verinha, ambos são excelentes, muitas dicas, muitas informações, que bom. Aqui, Thalita falou, tenho dificuldades de encontrar pontos gatilhos. Dificuldade de encontrar pontos gatilhos? Bom, os pontos gatilhos, existe uma classificação para eles, né? Existem os pontos que são ativos e os pontos que já estão mais latentes, né? Então, pontos gatilhos, basicamente, são aqueles pequeninos nódulos que a gente sente na palpação, quando a gente vai estar fazendo uma determinada pressão no tecido. Se há uma pressão um pouco de leve a moderada, existem pontos que estão muito ativos. A pessoa, ela já sente, né, um certo desconforto, um certo incômodo ali. Agora, tem pontos que a gente vai mexendo ao longo da técnica que já não estão mais tão acentuados, mas são aqueles pontos que ficam lembrando. Aquilo podem ser pontos gatilhos mais crônicos, mais latentes. Esses, em especial, são aqueles que vão merecer, às vezes, mais uma ou duas sessões para a gente ir soltando devagar todo aquele tecido, porque a gente tem que respeitar esse período de recuperação. Completa aí, Fábio. Não, perfeito. Isso daí. E assim, toda vez que você apertar um ponto, tiver um nó, ele dá aquela irradiada de dor, virar aquela dor satélite, às vezes corre para um lugar para outro, você tem um ponto gatilho, tá? E ele é fácil de trabalhar. Aqui a Sandra pergunta, pode fazer liberação em ruptura de 70% do ombro, do músculo do ombro? Ali, Sandra, já vou responder para você. É o seguinte, tem muita gente que tem medo. Ai, rompeu, não posso mexer. Pessoal, se rompeu assim, o que você não pode fazer é tracionar, porque vai romper mais. Mas se você não usar técnicas que tracionam,
né, ou que aproximam, até favorecem. Então, assim, não tem medo do músculo rompido. O músculo está rompido e está fazendo ainda movimento. Então, ele não é tão frágil assim. Então, você só não vai poder fazer o quê? Tracionar. Então, imagina que é um sternocleido, você não vai fazer isso daqui, né? Mas desde que você trabalhe sobre ele, estresse zero, estresse zero. A Andrea fala assim, ó, não quero mais trabalhar com gordura localizada, quero com fibra facial. Muito bom. Ótimo. A Mary aqui, Vitor, aqui, ó. Thalita é top demais. Mais uma puxa-saco da Thalita aqui, ó. Um beijo, Ari. A Josiane disse que é o doutor e a doutora aqui na cidade dela. Aonde? Nós vamos, Flávio. Vamos embora, vamos passear, né, Thalita? Nossa, eu adoro viajar. Ó, aqui, ó, André, ó. O único defeito da sessão da Thalita é que ela acaba. Eu ficaria 2 horas sendo cuidado por ela. A Andrea é a minha paciente que eu comentei a respeito do pós-operatório de mão. É um resultado bem expressivo que estamos tendo. Ela está fazendo um tratamento complementar ainda com TO. Então, assim, foi bem expressivo. Inclusive, eu acho que tem uns 2 Reels na minha página da mão dela lá. Que legal. Quem tiver curiosidade, olha lá. É o que? @Thalita. Isso, é @fisiotalitacc Pedroso. Eu vou colocar aqui no meu comentário aqui, para o pessoal se interessar. Beleza. Será um prazer poder tê-los aí na minha página. Enquanto isso daí, ó, pessoal, a Thalita vai colocar o Instagram dela. A Cris Pinsardi pergunta assim, pacientes com encurtamento, indicação fazer liberação facial. Cris, dá uma olhadinha no meu feed, você vai ver uma pessoa fazendo, eu fiz na cadeia póstero-inferior, dá uma olhadinha o quanto que ganha de alongamento só com uma sessão de 5 minutinhos, tá? Dá uma olhada, você vai responder isso daí para você, porque é muito ganho, tá? Muito legal, muito legal. Inclusive depois, né, Flávio, fazer um pilates depois dessa soltura é fantástico. A Aline perguntou, o que é LCA? É o ligamento cruzado anterior, é um ligamento que tem dentro do joelho, Aline. E às vezes ele rompe, muito comumente em atleta, jogador de futebol, essas coisas. Aí precisa fazer uma cirurgiazinha, tá? Aqui, ó, a Josiane disse que ela olha a fisioterapeuta dela, que é muito boa. Aqui, ó, a Luzinete falou o seguinte, minha fascite plantar, Thalita curou, minha bursite também. Meu caminhar errado, hoje caminho certo. Que legal. Verdade. Que legal, parabéns. Parabéns. Uma técnica associada a ajustes, né? A Luzinete tinha um desvio de bacia aí, atuei com quiropraxia instrumental. Realmente, a Luzinete vai lá, tá com um probleminha, eu vou lá, papo, vamos lá resolver esse negócio, a gente resolve, acabou o problema. Muito bem. Quero fazer um curso com você, professor. Domingo a gente vai abrir as inscrições, pessoal, então fiquem atentos. Vai lá, gente. Vai lá.